to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Flávia acordou naquela manhã com uma sensação diferente no peito. O sol penetrava pelas frestas da cortina barata, lançando linhas douradas no pequeno quarto. O cheiro de café coado preenchia o ar, acompanhado do chiado da chaleira no fogão. Tudo parecia tão normal, tão cotidiano, mas algo lhe dizia que aquele dia não seria como os outros. Na cozinha, Carlos estava sentado à mesa, mexendo em um bilhete de loteria com as mãos nervosas. Ele fazia isso todas as manhãs desde que comprara aquele bilhete há 3 semanas. Flávia, grávida de 6 meses, sorriu ao vê-lo tão focado. Era típico dele, acreditar que a sorte um dia mudaria de lado. Ainda sonhando, Carlos? Brincou ela, pousando uma xícara de café na frente dele. Carlos levantou os olhos, um sorriso otimista iluminando seu rosto cansado. Ele era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro como pedreiro, mas com um olhar que sempre transbordava esperança. Vai ser hoje, Flávia. Eu sinto. Ela riu, sacudindo a cabeça. Era difícil para Flávia imaginar outra vida. Desde que se casaram, viveram com pouco, mas com o suficiente para serem felizes. A rotina era pesada, mas eles dividiam tudo, desde as contas até as pequenas alegrias. Nos finais de semana, gostavam de caminhar pelo parque ou assistir filmes antigos na TV de tubo, enquanto Flávia costurava pequenos vestidos para crianças, um trabalho que fazia para complementar a renda. Se você sente, então vou rezar para que esteja certo. Flávia falou, acariciando a barriga. Mas, Carlos, dinheiro não compra felicidade, lembra? Carlos ergueu a sobrancelha, rindo. Não, mas ajuda a pagar as contas, não é? Flávia sorriu, mas por dentro sentia um leve incômodo. Carlos falava sobre a loteria com mais frequência ultimamente, como se o dinheiro fosse uma saída mágica para todos os problemas. Ela temia que ele estivesse se iludindo, mas preferiu não dizer nada. O dia seguiu como qualquer outro. Flávia trabalhou em casa, ajustando roupas e preparando o jantar, enquanto Carlos saiu cedo para o trabalho. No fim da tarde, ele chegou apressado, o rosto mais pálido que o normal. Flávia, pega o rádio. Estão anunciando os números da loteria. Ele largou a bolsa de ferramentas no chão e tirou o bilhete do bolso com mãos trêmulas. Ela o observou com um misto de curiosidade e ceticismo, pegando o pequeno rádio de pilha que ficava na cozinha. O som estalou, e a voz do locutor preencheu o espaço apertado do cômodo. Carlos segurava o bilhete como se fosse o objeto mais precioso do mundo. A cada número anunciado, seus olhos se arregalavam mais, e Flávia percebeu que algo estava acontecendo. 4. 16. 32. Carlos repetia os números em voz alta, a emoção crescendo. Flávia. Estão todos aqui. Ela demorou alguns segundos para entender. Quando finalmente assimilou o que ele dizia, a ficha ainda não havia caído. Todos? Todos mesmo? Carlos, você está brincando? Não estou. Ele gritou, segurando-a pelos ombros. Nós ganhamos, Flávia. Nós ganhamos na loteria. Flávia ficou imóvel. Ganhamos? Quanto exatamente? Seu coração disparou enquanto Carlos já pegava o telefone para ligar para o serviço de atendimento da loteria. Poucos minutos depois, ele desligou o telefone com um sorriso tão largo que parecia impossível de caber em seu rosto. 10 milhões, Flávia. Nós somos milionários. A notícia parecia irreal. Por mais que soubessem que era verdade, era difícil processar o que aquilo significava. Naquela noite, eles jantaram juntos, mas o clima era outro. Carlos parecia mais elétrico do que nunca, enquanto Flávia se pegava perdida em pensamentos. O que vamos fazer com todo esse dinheiro? Ela perguntou, finalmente. Tudo, Flávia. Vamos mudar de vida. Comprar uma casa grande, um carro novo. Talvez até viajar para outro país. Eu vou cuidar de tudo, você vai ver. A empolgação de Carlos era contagiante, mas algo em sua voz fez Flávia hesitar.
Ele parecia tão focado no que o dinheiro poderia fazer que ela começou a se perguntar: será que a simplicidade que os unia ainda importava? Nos dias seguintes, a vida mudou rapidamente. Carlos comprou um carro novo, um modelo reluzente que fazia os vizinhos pararem para olhar. Ele começou a sair mais, a frequentar lugares onde nunca haviam ido antes. As decisões que antes eram tomadas em conjunto agora pareciam ser feitas apenas por ele. Flávia tentou não se preocupar. Afinal, ele estava apenas aproveitando, não estava? Mas cada vez que ela ouvia sair com um sorriso misterioso e voltar tarde, o peso em seu peito aumentava. Um mês depois, a tempestade finalmente desabou. Era uma noite chuvosa quando Carlos entrou pela porta com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, dura, quase fria. Flávia, precisamos conversar. Ela sentiu o coração apertar. O que foi, Carlos? Ele respirou fundo, evitando seus olhos. Eu acho que quero outra vida. Este dinheiro me mostrou coisas que eu nunca imaginei. Lugares, pessoas, possibilidades. Eu sinto que estou preso aqui, Flávia. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Preso? Carlos, somos casados. Estamos construindo uma vida juntos. E o nosso filho? Ele hesitou por um momento, mas logo balançou a cabeça, como se já tivesse decidido. Vou mandar dinheiro para você e para o bebê. Você não vai precisar de mim. A dor no peito de Flávia era insuportável. Ela tentou falar, implorar, mas as palavras não saíram. Ele pegou uma mala que já estava pronta e saiu pela porta, sem olhar para trás. Naquela noite, sozinha e grávida, Flávia chorou até sentir que não havia mais lágrimas. Carlos, o homem que ela amava, o homem com quem sonhou dividir a vida, havia ido embora. E, com ele, um pedaço de seu coração. Naquela escuridão, no entanto, algo começou a surgir. Não era uma esperança clara ou uma solução mágica, mas uma pequena fagulha de resistência. Flávia percebeu que, mesmo sem Carlos, ela ainda tinha um motivo para continuar, o bebê crescendo dentro dela. Se ele havia escolhido partir, ela escolheria lutar. E essa escolha seria apenas o começo de sua jornada. A casa parecia mais vazia do que nunca. Cada canto carregava as memórias de uma vida que, até poucos dias atrás, Flávia acreditava ser para sempre. A cama onde Carlos dormia ao seu lado, os chinelos que ele deixava sempre fora do lugar, até a pequena fissura na mesa da cozinha, que ele prometia consertar. Tudo agora era um eco do que havia sido. Mas ela não tinha tempo para se entregar à melancolia. A realidade a puxava para frente. O bebê crescia a cada dia, e a barriga que antes era motivo de orgulho agora parecia um peso adicional à dor que ela carregava. Flávia sabia que, mesmo que o mundo desabasse, seu filho precisava dela. E isso a forçava a se levantar todas as manhãs. A primeira tarefa foi reorganizar as finanças. Carlos tinha deixado uma quantia considerável na conta bancária dela antes de partir, mas Flávia sabia que não podia depender disso para sempre. Sua renda como costureira era limitada, e, com a gravidez avançando, o trabalho estava se tornando mais difícil. Uma tarde, sentada na mesa da cozinha, ela fez uma lista das prioridades. Plano de saúde do bebê, contas de casa, mercado. Os itens pareciam infinitos. A cada anotação, a mão tremia um pouco mais, mas Flávia apertava os lábios e continuava. Mamãe vai cuidar de tudo, meu amor, ela murmurou, acariciando a barriga. Só precisamos de tempo. Dias depois, enquanto Flávia ajustava o vestido de uma cliente, alguém bateu à porta. Era uma mulher bem vestida, com um cabelo impecavelmente preso e uma expressão que mesclava curiosidade e pena. Flávia, não é? Perguntou, com uma voz educada, mas distante. Sim, sou eu. Quem é você? Meu nome é Patrícia. Eu trabalho com o Carlos. Ou, melhor, trabalhava. A menção do nome dele fez o coração de Flávia acelerar. O que quer? Perguntou, defensiva. Patrícia hesitou por um momento antes de entrar direto no assunto. Eu não vim trazer más notícias, mas acho que você precisa saber o que está acontecendo. Carlos está mudado.
Ele gastou uma fortuna nos últimos dias e está cercado de pessoas que só estão interessadas no dinheiro dele. Flávia sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, uma pitada de satisfação amarga. E o que eu posso fazer? Ele fez a escolha dele, Patrícia. Se ele quis me deixar, que arque com as consequências. Patrícia a observou com um olhar compreensivo. Eu sei que ele errou com você. Mas você não merece sofrer por isso. Só achei que deveria saber que ele pode estar indo longe demais. A mulher se despediu pouco depois, deixando Flávia sozinha com seus pensamentos. Ela não sabia o que fazer com aquela informação. Parte dela queria simplesmente ignorar, mas outra parte, a parte que ainda o amava, se preocupava. Flávia decidiu focar no que realmente importava, sua vida e a chegada de seu bebê. No final daquele mês, ela foi à clínica para um ultrassom. Era um dia especial, pois descobriria o sexo da criança. O médico sorriu ao apontar para a tela. Parabéns, Flávia. É uma menina. Flávia sentiu as lágrimas escorrerem. Uma menina, sussurrou, segurando o lenço que havia trazido. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, imaginando como seria a vida da filha. Prometeu a si mesma que, independentemente de quem estivesse ou não ao seu lado, faria de tudo para garantir que sua filha tivesse um futuro digno. Começou a tomar pequenas decisões para se preparar para a chegada do bebê. Reformou o quarto que antes era usado como depósito, pintando as paredes de um tom suave de lilás. Cada pincelada parecia afastar um pouco da dor, como se ela estivesse construindo, literalmente, um novo começo. Mas os desafios não paravam. Na mesma semana, o proprietário da casa onde morava apareceu com um aviso de aumento do aluguel. Sinto muito, dona Flávia, mas é a inflação. Não posso segurar mais. O aumento era considerável, e Flávia sabia que não conseguiria arcar com aquilo. Foi então que a ideia de se mudar começou a tomar forma. Entre as poucas pessoas com quem Flávia mantinha contato estava a Dona Marina, uma senhora que frequentava a igreja do bairro e sempre demonstrava preocupação genuína com ela. Ao saber das dificuldades de Flávia, Marina não hesitou em oferecer sua ajuda. Minha filha, eu tenho uma casinha no quintal da minha propriedade. É pequena, mas confortável. Você pode morar lá enquanto se organiza. Flávia hesitou. Eu não sei se posso aceitar, Dona Marina. Já me ajudou tanto. Besteira, menina. Deus colocou você no meu caminho por uma razão. Não discuta com ele. Com o coração cheio de gratidão, Flávia aceitou a oferta. A mudança aconteceu em um fim de semana chuvoso. Com a ajuda de alguns vizinhos e de Marina, ela conseguiu levar seus poucos pertences para o novo lar. O quartinho era realmente simples, mas tinha tudo o que precisava. Mais importante, trazia uma sensação de segurança que ela não sentia há semanas. Naquela noite, sentada no sofá improvisado, Flávia olhou ao redor e sentiu algo novo. Não era felicidade, ainda não. Mas era paz. Pela primeira vez desde que Carlos saiu, ela percebeu que estava, de fato, reconstruindo sua vida. Enquanto acariciava a barriga, sussurrou para a filha. Nós vamos ficar bem, minha pequena. Eu prometo. O futuro ainda era incerto, mas Flávia estava determinada. Não importava o que acontecesse, ela não seria definida pelo abandono de Carlos. Havia uma força crescendo dentro dela, uma força que vinha do amor incondicional que sentia por sua filha. E, naquele momento, uma nova jornada começou. Não era sobre o que ela havia perdido, mas sobre tudo o que ainda podia conquistar. As semanas se passavam, e a cada dia Flávia enfrentava os desafios da pobreza com uma coragem que não sabia que possuía. Enquanto o dinheiro escasseava, as contas pareciam se multiplicar. A fortuna que Carlos conquistara na loteria agora era apenas uma lembrança amarga de uma promessa que nunca se cumpriu. Ela ouvia rumores pelas ruas. Carlos vivia como um verdadeiro milionário, desfilando em carros luxuosos, hospedando-se em hotéis 5 estrelas e cercado por pessoas que adoravam o brilho do dinheiro. Era difícil para Flávia ignorar esses comentários, mas ela se esforçava para não alimentar ressentimentos. Afinal, ela não podia se dar ao luxo de se distrair. Sua filha precisava de foco, força e planejamento.
Enquanto Carlos explorava sua nova fortuna, Flávia enfrentava a realidade nua e crua de quem contava moedas para comprar comida. Certas noites, ela olhava para os poucos trocados em sua carteira e fazia escolhas difíceis: pagar o gás ou comprar frutas frescas para sua menina que ainda não havia nascido. Um dia, enquanto costurava na pequena varanda da casinha de Dona Marina, foi surpreendida por mais um visitante inesperado. Era um antigo amigo do casal, Gustavo, que sempre fora próximo de Carlos antes de o dinheiro o transformar. Flávia, eu precisava vir aqui. Carlos está se perdendo, ele não é mais a pessoa que conhecíamos. Ela suspirou e pousou o tecido no colo. Gustavo, não adianta falar. Ele fez a escolha dele. Agora, eu só preciso me concentrar na minha vida e no meu bebê. Mas você entende o que está acontecendo? Ele está torrando a fortuna como se ela fosse infinita. Mansões, festas, mulheres. Ele comprou até uma casa de praia enorme que mal frequenta. Flávia fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e exaustão. Gustavo, ele é um milionário agora. O dinheiro comprou tudo o que ele queria, menos responsabilidade. E é isso que me preocupa, Gustavo respondeu. Ele vai acabar sem nada. Naquela noite, as palavras de Gustavo ecoavam na mente de Flávia. Apesar de todo o dinheiro, Carlos parecia mais perdido do que nunca. A fortuna que deveria ser uma bênção estava se transformando em uma maldição para ele. Ela, por outro lado, enfrentava a falta de dinheiro com resiliência, encontrando força em cada pequena vitória diária. No dia seguinte, enquanto organizava os móveis do quartinho da bebê, Dona Marina apareceu com um olhar preocupado. Flávia, meu bem, você parece tão cansada. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Flávia sorriu suavemente. Não se preocupe, Dona Marina. Só estou tentando fazer tudo caber aqui. Marina olhou ao redor e percebeu a simplicidade do ambiente. Você é uma guerreira, minha filha. Mesmo com tão pouco, está criando um lar cheio de amor. E isso vale mais do que qualquer fortuna. As palavras da senhora aqueceram o coração de Flávia. Mesmo na pobreza, ela sabia que estava construindo algo mais valioso do que dinheiro, um lar seguro e cheio de esperança para sua filha. Enquanto Flávia se agarrava às pequenas conquistas, Carlos continuava em uma espiral de excessos. Ele havia comprado um iate, não porque precisava, mas porque queria impressionar os amigos milionários que havia feito. As festas eram regadas a champanhe caro, e os relógios que usava custavam mais do que Flávia ganharia em anos. Mas algo estava mudando. Mesmo cercado de luxos, Carlos começou a sentir um vazio que o dinheiro não preenchia. Ele tinha tudo o que queria, mas faltava a paz. E, cada vez que via o sorriso falso das pessoas ao seu redor, sentia saudades da sinceridade e da simplicidade que compartilhava com Flávia. Um dia, enquanto caminhava pela vizinhança, Flávia encontrou um anúncio no mural da padaria local. Um pequeno restaurante estava precisando de alguém para trabalhar meio período na cozinha. Era uma oportunidade simples, mas ela sabia que poderia ajudar a complementar sua renda. Ela foi até o endereço indicado, um lugar acolhedor e movimentado. A dona do restaurante, Dona Cida, uma mulher robusta e calorosa, a recebeu com um sorriso. Está grávida, hein? Será que dá conta do trabalho? Flávia ergueu o queixo, determinada. Minha gravidez não me impede de trabalhar, Dona Cida. Eu só preciso de uma chance. Impressionada com a firmeza de Flávia, Dona Cida decidiu contratá-la. Pode começar amanhã, menina. Mas não se esforce demais, hein? Era um pequeno passo, mas para Flávia, significava um mundo. Aquela chance poderia ser o início de algo maior. Enquanto isso, Carlos enfrentava uma nova realidade. Os gastos desenfreados começaram a afetar sua fortuna, e ele finalmente percebeu que o dinheiro não era infinito. Patrícia, sua antiga colega, o alertou. Carlos, você já gastou quase metade do prêmio. Se continuar assim, vai acabar pobre de novo. Ele riu, desdenhoso. Eu sou milionário, Patrícia. Dinheiro não vai me faltar. Mas, no fundo, Carlos sabia que ela estava certa. E, pela primeira vez, começou a questionar suas escolhas. Naquela noite, sozinho em sua mansão vazia, pensou em Flávia.
Ela era a única pessoa que o amava antes do dinheiro, antes da fortuna. Agora, ele estava rodeado de pessoas que só se importavam com o que ele podia oferecer. Carlos segurou o telefone, hesitante. Pensou em ligar para Flávia, mas não sabia se ela atenderia. Ele não tinha coragem de enfrentá-la, não enquanto ainda estava preso em seu orgulho e na ilusão do luxo. Enquanto Carlos lutava com seus dilemas, Flávia estava florescendo. O trabalho no restaurante a ajudava não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ela se sentia útil, capaz. Com o pouco dinheiro que ganhava, conseguiu comprar um berço simples, mas bonito, para sua filha. Ao montar o móvel na pequena sala de sua casa, sentiu uma onda de orgulho. Nós estamos construindo algo melhor, minha menina. Um passo de cada vez. O contraste entre a pobreza de Flávia e a fortuna de Carlos nunca foi tão claro. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguia encontrar felicidade. Ela, mesmo com tão pouco, estava descobrindo que o amor e a determinação eram mais poderosos do que qualquer quantia em dinheiro. E, embora seus caminhos parecessem completamente opostos, o destino ainda tinha planos para entrelaçá-los novamente. As estações mudavam, e Flávia continuava sua jornada de superação. Seu ventre crescia, e cada movimento de sua filha lhe dava força para seguir em frente. Ela ainda enfrentava os desafios da pobreza, mas, com o trabalho no restaurante de Dona Cida e a bondade de Dona Marina, seu mundo ganhava mais cor. O dinheiro era escasso, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava construindo algo sólido. Do outro lado da cidade, Carlos enfrentava as consequências de sua fortuna. A mansão que antes parecia um símbolo de sucesso agora ecoava vazia. Ele já não dormia bem. O dinheiro que prometera felicidade parecia incapaz de preencher o vazio que sentia. Em uma festa recente, Carlos foi confrontado por Gustavo, que parecia mais decidido a trazer algum senso à vida do antigo amigo. Carlos, até quando você vai fingir que isso tudo te faz feliz? Gustavo perguntou, encarando-o com seriedade. Você trocou o amor verdadeiro pelo brilho do dinheiro. Mas e agora? Onde estão essas pessoas quando você precisa de algo mais do que uma bebida cara? Carlos riu, mas seu riso era vazio. Eu sou milionário, Gustavo. Não preciso de ninguém. Não precisa? Então por que nunca parece satisfeito? Gustavo rebateu antes de ir embora. As palavras de Gustavo ecoaram na mente de Carlos por dias. Ele sabia que havia algo errado, mas o peso do orgulho e a teimosia o impediam de admitir. Ele não queria aceitar que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não havia comprado o que realmente importava. Enquanto Carlos afundava em sua solidão, Flávia dava passos firmes para construir uma nova vida. Ela já não chorava por Carlos, nem sonhava com o retorno de alguém que a abandonara quando mais precisava. Agora, seu foco era no bebê, no trabalho e na pequena rede de apoio que formara ao redor de si. Certa tarde, enquanto terminava mais um turno no restaurante, Dona Cida a chamou para conversar. Flávia, eu percebi como você é dedicada. Queria te oferecer algo mais. O que acha de assumir o turno da noite? Eu sei que está grávida, mas é um aumento de salário que pode te ajudar. Flávia ponderou. Sabia que seria exaustivo, mas também sabia que cada centavo era precioso. Eu aceito, Dona Cida. Obrigada pela confiança. A nova rotina era pesada, mas Flávia encontrou força nas pequenas conquistas. A cada dia, conseguia economizar mais um pouco para o futuro de sua filha. Mesmo na pobreza, ela sentia uma riqueza que Carlos nunca entenderia, o valor do esforço próprio e da construção de algo real, mesmo que simples. Na mesma semana, Flávia recebeu uma visita inesperada. Gustavo apareceu no restaurante durante seu turno. Ele parecia tenso, como se carregasse um segredo que não sabia como revelar. Flávia, posso falar com você? É sobre Carlos. Ela hesitou, mas concordou. Sentaram-se em uma mesa afastada, longe do movimento. O que houve? Perguntou ela, com a voz firme. Ele está indo ladeira abaixo. Está gastando a fortuna como se nunca fosse acabar. Comprou coisas que nem usa e, agora, as dívidas estão começando a aparecer. Ele não diz, mas está se afundando. Flávia cruzou os braços, mantendo-se impassível.
Gustavo, eu não sei por que você está me contando isso. O Carlos fez a escolha dele. O dinheiro era mais importante do que a família. Ele me abandonou. Eu sei, mas eu pensei que você devia saber. Ele está completamente perdido. Ela respirou fundo, tentando ignorar o leve aperto no peito. Apesar de tudo, ela não desejava o mal para Carlos. Eu lamento que ele tenha escolhido esse caminho, Gustavo. Mas minha prioridade é a minha filha. Eu não posso me preocupar com quem me deixou para trás. Gustavo a observou por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Você é mais forte do que muita gente, Flávia. Espero que ele perceba isso antes que seja tarde demais. Flávia sabia que não podia se distrair com os problemas de Carlos. Ele havia escolhido uma vida de excessos, e ela, uma vida de resiliência. Enquanto ele deixava a fortuna escorrer por seus dedos, ela fazia cada centavo valer a pena. Com o tempo, conseguiu economizar o suficiente para comprar um carrinho de bebê simples, mas resistente. Era um pequeno luxo em sua realidade, mas ela sentiu uma onda de orgulho ao vê-lo montado ao lado do berço. Estamos quase lá, minha menina, disse, acariciando a barriga. Pode não ser uma vida milionária, mas será cheia de amor. Carlos, por outro lado, continuava a viver em negação. Ele se cercava de pessoas que só estavam ao seu lado por interesse. As dívidas começaram a aparecer, e o dinheiro que parecia interminável começava a diminuir rapidamente. Certa noite, após uma festa em sua mansão, Carlos se viu sozinho em seu enorme quarto. Olhou para o telefone e, pela primeira vez em meses, pensou em ligar para Flávia. Mas o orgulho segurou. Ele sabia que ela não o perdoaria facilmente e, no fundo, temia o julgamento dela. Mas o que ele não sabia era que Flávia já não pensava nele com mágoa. Ela estava tão ocupada construindo sua nova vida que o passado parecia cada vez mais distante. Enquanto Flávia se fortalecia a cada dia, Carlos começava a enfrentar as consequências de suas escolhas. Ele ainda era milionário, mas a fortuna que o separava da pobreza diminuía a cada escolha irresponsável. Os caminhos dos dois, embora paralelos, pareciam cada vez mais distantes. Flávia, em sua pobreza, encontrava riqueza em amor e determinação. Carlos, mesmo cercado de luxo, se sentia cada vez mais pobre, vazio e perdido. O destino, porém, ainda reservava surpresas. E, enquanto ambos seguiam em direções opostas, a vida continuava a moldar suas jornadas de maneiras inesperadas.